Bem-vindos ao 10º episódio de Origens. Hoje, vamos mergulhar em uma das narrativas mais intensas e perturbadoras de toda a Escritura. Uma história sobre justiça divina, misericórdia, escolhas humanas e as consequências irreversíveis de olhar para trás quando Deus nos chama para seguir em frente. Preparem-se, porque o que vocês estão prestes a descobrir vai além de uma simples destruição de cidades. Esta é uma história sobre o limite da paciência divina, sobre a coragem de um homem que ousou negociar com Deus, e sobre como nossas decisões, mesmo as mais sutis, podem selar nosso destino para sempre. O sol estava se pondo sobre as planícies do Vale do Jordão. Dois homens caminhavam em direção aos portões de Sodoma, mas não eram homens comuns. Seus passos não levantavam poeira como os dos mortais. Seus olhos carregavam algo que transcendia a compreensão humana. Eram anjos enviados pelo próprio Criador com uma missão específica: executar o julgamento que havia sido decretado nos céus. A sentença estava selada. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Mas ainda havia uma última verificação a ser feita, um último ato de misericórdia antes que o fogo consumisse tudo. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Ele se tornará um homem de influência em Sodoma, respeitado, integrado àquela sociedade. Mas algo nele reconheceu imediatamente aqueles visitantes. Talvez fosse uma lembrança distante dos dias em que viverá ao lado de Abraão, seu tio, o homem que caminhava com Deus. Talvez fosse um sussurro divino em seu espírito. Ló se levantou rapidamente, prostrou-se com o rosto em terra e insistiu com fervor para que os visitantes aceitassem sua hospitalidade. Ele sabia, no fundo de sua alma, que aquela não era uma noite comum. Os anjos hesitaram. Disseram que passariam a noite na praça. Mas Ló insistiu com tal urgência que finalmente concordaram. Ele os levou para sua casa, preparou pão sem fermento e um banquete. Havia algo de desesperado em sua hospitalidade, como se Ló pressentisse o perigo que se aproximava, não apenas para seus visitantes, mas para todos eles. E então, antes que pudessem se deitar para dormir, a escuridão trouxe consigo o horror. Os homens de Sodoma, jovens e velhos, de todos os cantos da cidade, cercaram a casa de Ló. Suas vozes ecoavam na noite como o rugido de uma multidão sedenta por violência. Eles gritavam, exigindo que Ló entregasse seus visitantes. Suas intenções eram claras, suas palavras carregadas de perversão e ameaça. A cidade inteira havia se corrompido ao ponto de não haver vergonha, não haver limites, não haver respeito pelo sagrado. Ló saiu para enfrentá-los, fechando a porta atrás de si. Sua voz tremia, mas ele tentou apelar para algum resquício de humanidade que ainda pudesse existir naqueles corações endurecidos. Ele implorou que não praticassem tal maldade, que respeitassem a lei sagrada da hospitalidade. E então, em um momento de desespero incompreensível, Ló cometeu um erro que ecoaria através dos séculos. Ele ofereceu suas próprias filhas virgens à multidão, numa tentativa desesperada de proteger seus hóspedes. Era a mentalidade distorcida de um homem que havia vivido tanto tempo em Sodoma que seus próprios valores haviam sido corrompidos. A multidão respondeu com fúria. Eles o acusaram de ser um estrangeiro que ousava julgá-los. Ameaçaram fazer pior com ele do que fariam com os visitantes. Avançaram, pressionando Ló contra a porta, quase a ponto de arrombá-la. Foi nesse momento que os anjos agiram. Estenderam as mãos, puxaram Ló de volta para dentro da casa e feriram toda a multidão com cegueira. Homens tropeçavam uns sobre os outros, tateando as paredes, procurando a porta que não conseguiam mais encontrar. O julgamento havia começado. Dentro da casa, os anjos revelaram sua verdadeira identidade e missão. Suas vozes eram firmes, sem espaço para negociação. Eles disseram a Ló que o clamor contra Sodoma havia chegado aos ouvidos do Senhor, e que a cidade seria completamente destruída. Ordenaram que ele reunisse sua família, seus genros, suas filhas, qualquer um que tivesse alguma conexão com ele, e saísse imediatamente da cidade. Ló correu pela escuridão até as casas de seus genros, os homens que haviam se casado com suas filhas. Seu coração batia acelerado enquanto batia as portas, acordando-os do sono. Ele falava com urgência, quase aos gritos, dizendo que precisavam fugir porque o Senhor destruiria a cidade.
Mas eles olharam para ele como se estivesse louco. Riram. Pensaram que fosse uma piada. A mentalidade de Sodoma havia penetrado tão profundamente que nem mesmo aqueles que eram família de Ló conseguiam discernir a seriedade do momento. Eles viraram as costas e voltaram para suas camas, selando seu próprio destino. E você, consegue imaginar o desespero de Ló naquele momento? Tentar salvar aqueles que amamos, gritar a verdade com toda a força que temos, e ainda assim ver nosso aviso ser tratado como insanidade? O que você faria se estivesse no lugar de Ló? Quando a aurora começou a colorir o horizonte, os anjos tornaram-se ainda mais insistentes. Não havia mais tempo. Eles ordenaram que Ló levasse sua esposa e suas 2 filhas que ainda estavam com ele e fugisse imediatamente. Mas Ló hesitava. Ele demorava. Talvez estivesse olhando para suas posses, para a vida que havia construído em Sodoma, para tudo que seria deixado para trás. Talvez ainda mantivesse uma última esperança de convencer seus genros. Fosse qual fosse a razão, ele não se movia com a urgência necessária. Foi então que os anjos fizeram algo extraordinário. Eles agarraram Ló pela mão. Agarraram sua esposa e suas 2 filhas. E literalmente os arrastaram para fora da cidade. A misericórdia do Senhor estava sendo manifestada fisicamente. Eles não mereciam ser salvos por suas próprias virtudes, mas pela compaixão divina, e porque Abraão havia intercedido por Ló. Às vezes, somos salvos não por quem somos, mas por causa das orações daqueles que nos amam. Quando finalmente estavam fora da cidade, um dos anjos deu uma ordem clara e direta. Sua voz não deixava espaço para dúvidas: fujam para salvar suas vidas, não olhem para trás, não parem em parte alguma da planície, fujam para as montanhas ou serão consumidos. Era uma instrução simples, mas carregada de significado espiritual profundo. Olhar para trás significaria mais do que um simples movimento físico. Seria um gesto de arrependimento pela decisão de deixar Sodoma, uma manifestação de onde o coração realmente estava. Mas Ló, ainda hesitante, ainda apegado, negociou mais uma vez. Ele argumentou que não conseguiria chegar às montanhas a tempo, que o desastre o alcançaria no caminho. E então ele apontou para uma pequena cidade próxima, chamada Zoar, e implorou permissão para fugir até lá. Os anjos, em sua paciência, concordaram. Disseram que não destruiriam Zoar por causa do pedido de Ló. Mas reforçaram: corra depressa, porque nada pode ser feito até que você chegue lá. O sol já havia se levantado completamente sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E foi naquele momento exato que o céu se abriu. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Não foi um processo gradual. Não houve aviso adicional. Foi uma destruição instantânea e total. As cidades foram consumidas. Os habitantes foram aniquilados. A vegetação da planície foi incinerada. Tudo o que havia naquele vale de pecado foi transformado em cinzas e desolação. O julgamento divino havia caído sem misericórdia sobre aqueles que haviam rejeitado repetidamente a voz da consciência e os limites da moralidade. Mas no meio da fuga, algo trágico aconteceu. A esposa de Ló olhou para trás. Ela desobedeceu a ordem clara que havia recebido. Talvez quisesse dar uma última olhada na cidade onde havia construído sua vida. Talvez estivesse pensando em suas filhas casadas que ficaram para trás. Talvez seu coração nunca tenha realmente deixado Sodoma. Fosse qual fosse a razão, no momento em que seu olhar se voltou para a destruição, ela foi transformada em uma estátua de sal. Ali ficou, um monumento permanente da consequência de dividir o coração entre a salvação oferecida por Deus e o amor pelo mundo que está sendo julgado. Naquela manhã, Abraão levantou-se cedo e olhou na direção de Sodoma e Gomorra. Ele havia intercedido por aquelas cidades dias antes, negociando com Deus, perguntando se ele pouparia as cidades se houvesse 50 justos, depois 45, 40, 30, 20, até mesmo 10 pessoas justas. E Deus havia concordado. Mas nem mesmo 10 justos foram encontrados. Abraão olhou e viu a fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. Seu coração deve ter se apertado. Mas ele também sabia que Deus havia se lembrado dele e havia resgatado Ló do meio da catástrofe. Ló,
agora sem sua esposa, ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele subiu para as montanhas com suas 2 filhas e habitou numa caverna. Tudo o que havia construído estava perdido. Sua família estava despedaçada. Ele estava reduzido a viver como um refugiado numa caverna, com apenas suas 2 filhas como companhia. As consequências de suas escolhas passadas, de ter escolhido viver em Sodoma apesar de sua maldade, agora o cercavam completamente. Mas a história não termina aí. Abraão, após esses eventos devastadores, deixou aquela região e viajou para o Negueb, estabelecendo-se entre Cádiz e Sur. Ele estava seguindo sua jornada, continuando a viver como peregrino na terra que Deus havia prometido dar a seus descendentes. E então, ele chegou a Gerar, uma cidade dos filisteus governada pelo rei Abimeleque. E aqui chegamos a um momento desconcertante na história de Abraão. Um momento que nos faz questionar, que nos deixa desconfortáveis. Por que mesmo os grandes homens de fé têm suas falhas, seus momentos de fraqueza, suas decisões questionáveis? Abraão, o pai da fé, o homem que havia caminhado com Deus, que havia intercedido por Sodoma, que havia confiado nas promessas divinas mesmo quando pareciam impossíveis, cometeu o mesmo erro que havia cometido anos antes no Egito. Ele disse que Sara era sua irmã. Tecnicamente, havia uma meia-verdade nisso, pois Sara era sua meia-irmã. Mas a intenção era clara, ele estava mentindo por omissão, escondendo que ela era sua esposa. Por quê? Por medo. Abraão temia que os homens daquela terra o matassem por causa da beleza de Sara. Ele preferiu colocar sua esposa em risco a confiar que Deus o protegeria. É assustador perceber que mesmo depois de tudo que havia experimentado, mesmo depois de ver Deus destruir cidades inteiras e cumprir promessas impossíveis, Abraão ainda lutava com o medo. Abimeleque, o rei de Gerar, tomou Sara para si. Ele não sabia que ela era casada. Aos seus olhos, estava agindo dentro dos costumes de sua época, tomando uma mulher que acreditava estar disponível. Mas naquela noite, Deus veio a Abimeleque em sonho. E a mensagem foi direta e aterrorizante: você é um homem morto por causa da mulher que tomou, porque ela é casada. Abimeleque, que não havia tocado em Sara, respondeu com uma defesa desesperada. Ele argumentou que havia agido com integridade de coração e inocência de mãos. Ele não sabia. O próprio Abraão havia dito que ela era sua irmã, e Sara havia confirmado. Seria justo que Deus destruísse uma nação inocente? E aqui vemos algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele respondeu a Abimeleque reconhecendo sua integridade. Deus disse que sabia que ele havia agido com coração íntegro, e que foi o próprio Deus quem o impediu de pecar contra ele, impedindo que tocasse em Sara. Mas então veio a ordem: devolva a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e intercederá por você para que viva. Porém, se não a devolver, você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Imagine a ironia dessa situação. Abraão, o profeta, o homem de Deus, precisando que um rei pagão fosse advertido pelo próprio Deus para proteger sua esposa. Abraão, que havia intercedido por Sodoma, agora precisaria interceder por Abimeleque, cuja única culpa foi confiar na palavra de Abraão. Na manhã seguinte, Abimeleque levantou-se cedo, chamou todos os seus servos e contou tudo o que havia acontecido. O medo caiu sobre todos eles. Então ele chamou Abraão. E a confrontação foi direta e justificada. Abimeleque perguntou: o que você fez conosco? Que pecado cometi contra você para trazer sobre mim e sobre meu reino tamanho pecado? Você fez comigo coisas que não se deve fazer. O que você estava pensando quando fez isso? E você, o que acha dessa atitude de Abraão? Já se viu em situações onde o medo fez você comprometer sua integridade, colocando outros em risco para proteger a si mesmo? A resposta de Abraão foi reveladora. Ele disse que pensou não haver temor de Deus naquele lugar e que o matariam por causa de sua esposa. Ele tentou justificar sua mentira explicando que Sara era tecnicamente sua meia-irmã. Ele até revelou que havia feito um acordo com Sara desde o início de sua jornada: em todo lugar aonde fossem, ela deveria dizer que era sua irmã. Era um padrão estabelecido, uma estratégia de sobrevivência baseada no medo e na falta de confiança. Mas o mais impressionante é que Abimeleque,
O rei pagão que Abraão presumiu não temer a Deus, demonstrou mais integridade moral nessa situação do que o próprio patriarca. Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Não apenas isso, ele lhe deu ovelhas, bois, servos e servas. Ele disse a Abraão que sua terra estava diante dele e que poderia habitar onde lhe parecesse melhor. E então, numa declaração carregada de significado, Abimeleque disse a Sara: "Dei ao seu irmão 1000 peças de prata como compensação perante todos os que estão com você, para que sua reputação seja totalmente restaurada." A ironia daquela palavra, irmão, não poderia ser mais evidente. Abimeleque estava, de forma sutil mais clara, apontando para a mentira que havia causado toda aquela situação. Ele estava sendo generoso, mas também estava fazendo uma declaração sobre a verdade e a justiça. E então aconteceu algo que revela a profunda conexão entre nossas ações e suas consequências espirituais. Durante o tempo em que Sara esteve na casa de Abimeleque, Deus havia fechado todas as madres das mulheres da casa do rei. Não nasciam crianças. A bênção da fertilidade, tão importante naquela cultura, havia sido suspensa. Era uma demonstração física das consequências espirituais daquela situação. Abraão orou por Abimeleque, por sua esposa e por suas servas. E Deus os curou. As mulheres voltaram a ter filhos. O profeta que havia falhado, que havia mentido, que havia colocado outros em perigo por causa de seu próprio medo, agora intercedia e via Deus responder. É uma demonstração da graça divina, que trabalha através de vasos imperfeitos, que cumpre seus propósitos mesmo através de nossas falhas. O que aprendemos dessas narrativas intensas e perturbadoras? Vemos primeiro que há um limite para a paciência de Deus. Sodoma e Gomorra não foram destruídas impulsivamente. O clamor contra elas havia crescido continuamente. O pecado havia se multiplicado. A corrupção havia se tornado total. E quando a misericórdia foi oferecida através da presença de Ló, foi rejeitada com violência. O julgamento veio não porque Deus é cruel, mas porque a justiça exige consequências. Vemos também que olhar para trás pode custar tudo. A esposa de Ló foi salva fisicamente de Sodoma, mas seu coração nunca saiu de lá. No momento crítico, sua lealdade dividida foi revelada. E isso nos faz questionar: onde está nosso coração? Quando Deus nos chama para seguir em frente, para deixar para trás padrões de vida que estão sob julgamento, conseguimos obedecer completamente? Ou ficamos olhando para trás, com saudade do que deixamos, até que isso nos paralise completamente? A história de Abraão em Gerar nos lembra que a fé não é a ausência de dúvidas ou medos. Mesmo o pai da fé lutou com o medo. Mesmo ele cometeu erros, mentiu, colocou outros em risco. Mas a diferença não está na perfeição moral de Abraão. A diferença está na fidelidade de Deus. Deus protegeu sua promessa. Deus protegeu Sara, não porque Abraão merecesse, mas porque tinha um plano maior em andamento. E talvez a lição mais profunda seja esta: Deus trabalha com pessoas reais, com falhas reais, com medos reais. Ló hesitou e precisou ser arrastado para a salvação. Abraão mentiu e precisou ser corrigido por um rei pagão. A esposa de Ló olhou para trás e perdeu tudo. Abimeleque, que era pagão, demonstrou mais integridade do que o profeta. Essas histórias não são contos de fadas com heróis perfeitos. São narrativas brutalmente honestas sobre a condição humana e sobre um Deus que, apesar de nossas falhas, continua trabalhando seus propósitos na história. Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Ló foi salvo. Sara foi colocada em perigo, mas foi protegida. Abimeleque foi ameaçado de morte, mas foi poupado porque Deus viu sua integridade. Em cada situação, vemos justiça e misericórdia entrelaçadas, vemos julgamento e graça operando juntos, vemos as consequências do pecado e a provisão da redenção. Essas histórias ecoam através dos milênios porque tocam algo profundo em nossa própria experiência. Todos nós já hesitamos quando deveríamos ter agido. Todos nós já olhamos para trás quando deveríamos ter seguido em frente. Todos nós já deixamos o medo guiar nossas decisões quando deveríamos ter confiado. E todos nós já experimentamos a graça que nos alcança mesmo quando não merecemos, a misericórdia que nos arrasta para a salvação mesmo quando hesitamos, a fidelidade de um Deus que cumpre seus propósitos mesmo através de nossos fracassos.
A fumaça que Abraão viu subindo de Sodoma e Gomorra era um lembrete visual do julgamento divino. Mas também era um lembrete da misericórdia que havia resgatado Ló. A estátua de sal que havia sido a esposa de Ló permanecia como um monumento ao custo de dividir o coração. E a história de Abraão e Abimeleque ficava registrada como um testemunho de que Deus pode trabalhar até mesmo através dos erros de seus servos para proteger seus propósitos. Esta é a história de Sodoma e Gomorra, de Ló e sua família, de Abraão e Sara em Gerar. Uma história de julgamento e salvação, de hesitação e graça, de medo e fidelidade. Uma história que nos convida a examinar nossos próprios corações, a avaliar onde está nossa verdadeira lealdade, e a confiar que o Deus que foi fiel então continua fiel agora, trabalhando seus propósitos através de nossas vidas imperfeitas, mas amadas. Obrigado por nos acompanhar neste 10º episódio de Origens. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios desta jornada fascinante através das páginas das Escrituras. Até a próxima! Se essa história falou com você, receba isso: Deus não te chama para sair, para depois viver olhando para trás. O que ficou para trás pode até ter sido familiar, mas não era o seu destino. Se hoje Deus está te pedindo para avançar, avance com o coração inteiro. E se você já hesitou, lembre-se, a graça também nos alcança, às vezes, ela nos arrasta para a vida quando a gente demora. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque Origens está ficando cada vez mais profundo. Até o próximo episódio, e que o Deus que julga com justiça e salva com misericórdia continue guiando você.